Bem-vindos ao intercâmbio de ideias. Hoje, mergulhamos num dos enigmas talvez mais persistentes do Novo Testamento. As duas testemunhas que são descritas no capítulo 11 do Apocalipse. Quem são elas? O que fizeram exatamente? E, claro, o que significa aquele período de 1260 dias que está ligado ao seu ministério. São questões que têm dividido estudiosos durante séculos, na verdade. Precisamente. E essa divisão leva-nos, no fundo, à questão central que queremos explorar aqui hoje. Será que devemos entender estas figuras como símbolos, talvez representando, não sei, ideias ou grupos, ou são indivíduos literais, talvez profetas, que ainda hão de vir num futuro distante, no chamado fim dos tempos? Ou existe ainda uma terceira via, uma interpretação que as vê como pessoas reais, figuras históricas específicas num tempo já passado? A nossa conversa, claro, baseia-se na análise do texto do Apocalipse e de outras passagens bíblicas relacionadas. Exato. Da minha parte, irei explorar as leituras mais estabelecidas, digamos assim, que geralmente se inclinam ou para uma interpretação simbólica ou então para uma aparição futura destas testemunhas. E eu vou apresentar uma perspectiva menos convencional, conhecida como Teologia de Impacto, ou TI, como às vezes se abrevia. Esta abordagem defende que as duas testemunhas são, na verdade, duas figuras históricas bem conhecidas: Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista. Ora bem, começando então pela visão mais tradicional, é importante reconhecer por que razão o simbolismo ou a leitura futurista são tão comuns, não é? O livro do Apocalipse, por natureza, usa uma linguagem muito visual, por vezes chocante, cheia de imagens e números, que muitos intérpretes ao longo da história entenderam como simbólicos. Falar de testemunhas que podem parar a chuva, que transformam a água em sangue e que depois de mortas ressuscitam e sobem ao céu à vista de todos. Bem, isto soa muito a linguagem apocalíptica, certo? Que muitas vezes não se pretende que seja lida como um relato quase jornalístico, literal. Claro, claro. E por isso, muitos veem as testemunhas como símbolos. Talvez a lei e os profetas do Antigo Testamento ou a própria Igreja fiel a dar testemunho num mundo hostil. Outra linha de pensamento, também bastante comum, aceita que sejam pessoas literais, mas situa a sua ação num futuro, que ainda está por vir, um período de grande tribulação antes do fim dos tempos. Figuras como Moisés e Elias são por vezes sugeridas, por exemplo, e colocar estes eventos no futuro resolve, de certa forma, a dificuldade de os encaixar num período histórico conhecido, já que não temos registros fora da Bíblia que confirmem eventos tão espetaculares ligados a figuras específicas do passado. A falta de nomes explícitos no texto nunca diz as testemunhas são X e Y, também, de certa forma, apoia estas leituras mais abertas, sejam elas simbólicas ou focadas no futuro. Sim, percebo perfeitamente por que razão essas leituras são as dominantes, especialmente, lá está, dada a natureza do Apocalipse. No entanto, a teologia de impacto que, como disse, procura identificar eventos históricos concretos por trás de algumas passagens apocalípticas, olha para os capítulos 11 e 12 e vê ali pistas textuais muito fortes para uma leitura diferente. Argumentamos que, neste caso específico, o texto não é puramente simbólico. A nossa proposta é que as duas testemunhas são mesmo Maria e Isabel. E o ponto crucial da nossa análise está na forma como lemos os dois períodos de 1260 dias mencionados nestes capítulos. Até aí não os vê como o mesmo período descrito de duas formas diferentes, mas sim como duas fases distintas e complementares na vida destas mulheres. Duas fases. Exato. Primeiro, em Apocalipse 12, versículo 6, fala-se da mulher que identificamos neste contexto com Isabel e, por extensão, Maria, que foge para o deserto e é sustentada por 1260 dias. O verbo grego aqui é trefo, que significa alimentar, nutrir, cuidar. Isto sugere uma fase de proteção passiva, de refúgio. Podemos pensar em Isabel a esconder-se durante 5 meses, como Lucas relata, talvez fugindo da perseguição de Herodes. Depois, em Apocalipse 11, versículo 3, temos as duas testemunhas a receberem poder. A palavra grega é exousia, para profetizar, profeteuo, durante 1260 dias. Aqui a ação é completamente diferente, é pública, é ativa, é poderosa, portanto a leitura da TE propõe isto. Primeiro um período de cerca de 3 anos e meio de ocultação e sustento divino, seguido por outro período também de 3 anos e meio de testemunho público e confronto. Juntos prefazem 7 anos.
E esta leitura, defendemos nós, criou uma narrativa coerente que liga estes dois capítulos de forma muito concreta a Maria e Isabel. Essa leitura sequencial dos dois períodos é engenhosa, admito, e procura dar uma resposta concreta a um texto que é de facto complexo, mas continuo a ter sérias reservas quanto a aplicar uma literalidade tão estrita a esta passagem. Como mencionei, o próprio género literário do Apocalipse aconselha alguma cautela, não é? Estamos a falar de feitos absolutamente extraordinários. Invocar pragas à vontade, serem mortas em praça pública, os seus corpos ficarem expostos, depois ressuscitarem passados 3 dias e meio e subirem ao céu perante os inimigos. Quer dizer, é difícil aceitar que eventos tão públicos e espetaculares, envolvendo figuras tão centrais como a mãe de Jesus e a mãe de João Batista, não tenham deixado qualquer eco, por mínimo que fosse, noutras fontes históricas, mesmo que fossem fontes hostis. A própria teologia de impacto, pelo que entendo do material, reconhece que falta esse apoio histórico externo. Sim, reconhece. E depois há a questão teológica que a vossa fonte menciona, que me parece particularmente complexa, uma segunda ressurreição de Maria. Isto é algo que está completamente fora do quadro da teologia cristã mais estabelecida e levanta questões doutrinárias muito, muito significativas. A questão da linguagem apocalíptica é válida, claro que sim. Mas a ATI argumenta que, precisamente nestes capítulos, há marcadores textuais que nos guiam para além do puro simbolismo. A mudança deliberada de verbos de trefo, cuidar passivamente em Apocalipse 12, para profeteuo, com exousia, profetizar ativamente com poder, em Apocalipse 11, não nos parece acidental. E a mudança de cenário também é significativa. Saímos do deserto, que é um lugar de refúgio, de anonimato, para a praça da grande cidade, o centro da vida pública e do confronto. Na nossa leitura, isto não são apenas imagens flutuantes, percebe? Mas indicam fases reais e sequenciais na vida das mesmas pessoas. Quanto à falta de corroboração externa, sim, nós reconhecemos essa limitação. Mas a ATI defende que a coerência interna do texto bíblico, quando lido desta forma, pode ser vista como uma forma de evidência em si mesma. O Apocalipse, neste caso, estaria a funcionar como o próprio registro histórico interno desses eventos, talvez escrito numa altura em que a divulgação aberta era perigosa. Sobre a segunda ressurreição de Maria, eu compreendo o choque que isso causa à teologia tradicional. Mas a perspectiva da TI é: se o texto parece descrever isto, não devemos rejeitá-lo à partida só porque não encaixa nas nossas expectativas ou nos nossos sistemas teológicos prévios. Devemos, antes, tentar perceber o que o texto está a dizer, mesmo que nos desafie. Certo, falemos então da ligação a Zacarias 4, que é um ponto-chave em Apocalipse 11.4, onde as testemunhas são chamadas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da Terra. Esta imagem é muito forte e é claramente retirada do Antigo Testamento. As interpretações mais comuns dessa passagem, em Zacarias, costumam apontar para Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, os líderes que reconstruíram o templo depois do exílio. Outros veem aí símbolos das 2 naturezas de Cristo, ou da lei, dos profetas, ou até da Igreja composta por judeus e gentios. A minha questão é: se a identificação com Maria e Isabel é tão literal e central como a ti propõe, por que é que o autor do Apocalipse, que certamente conheceria estas figuras, não as nomearia? Seria muito mais direto, não acha? E aproveito para tocar noutra ligação que vocês fazem. Lucas 2:35, a profecia de Simeão a Maria, de que uma espada atravessaria a sua alma. Interpretar isto como profecia da sua morte física, literal, em Apocalipse 11, parece-me ir muito além do que a maioria dos teólogos e padres da Igreja entendeu ao longo dos tempos. Quase universalmente, essa espada é vista como a dor emocional lancinante de Maria ao ver o sofrimento e a morte do seu filho na cruz. Ok, quanto a Zacarias 4, a teologia de impacto lê de forma igualmente concreta. As 2 oliveiras não são vistas como mero símbolos institucionais, mas como Maria e Isabel. Qual é a função das oliveiras na visão de Zacarias? É fornecer azeite para manter a luz do candelabro acesa. Até aí argumenta que Maria e Isabel cumpriram literalmente essa função. Foram as mulheres que geraram, protegeram e sustentaram física e espiritualmente aqueles que eram a luz da profecia para a sua geração, Jesus e João Batista.
Elas são as duas ungidas que estão diante do Senhor, não por um cargo, mas pela sua função vital na história da salvação. Quanto à espada de Lucas 2,35, bem, até aí não ignora a dimensão do sofrimento emocional de todo, mas chama a atenção para o uso da palavra grega específica para espada, rhomphaia, que no próprio Apocalipse aparece associada a morte e juízo literais, por exemplo, a espada que sai da boca de Cristo. Tive eu aqui uma consistência, a profecia de Simeão sobre a espada que atravessaria Maria cumprir-se-ia não apenas na sua dor na crucificação, mas culminaria na sua morte literal como testemunha descrita em Apocalipse 11. Sobre a falta de nomes explícitos, olhe, pode haver várias razões, talvez a necessidade de descrição numa época de perseguição, como diz, ou talvez a própria natureza da visão apocalíptica que muitas vezes opera com arquétipos e figuras que seriam reconhecíveis pelo público original sem necessidade de nomeação direta. Com a sua conhecida paranoia acerca de qualquer potencial rival ao trono, especialmente um rei dos judeus, isso é inegável. E sim, a linhagem real de Maria, davídica e a sacerdotal de Isabel poderiam de facto ser vistas como uma ameaça nesse ambiente. Contudo, saltar daí para afirmar a morte literal e a ressurreição pública de ambas na praça da grande cidade, que até identifica como Jerusalém sob domínio de Herodes ou seus sucessores, parece-me um passo interpretativo muito, muito grande, sem um suporte histórico mais firme. Onde estão os relatos? Mesmo Josefo, que escreveu extensivamente sobre as intrigas da corte herodiana, não menciona nada parecido com a ressurreição pública de duas figuras tão importantes. A ligação que a TI faz entre os três ais do Apocalipse e as diferentes fases da perseguição herodiana, Herodes o Grande, Antipas, Agripa, é uma construção interessante, sem dúvida, mas continua a ser uma interpretação interna do texto apocalíptico que não encontra para estes eventos específicos de Apocalipse 11 uma confirmação clara noutras fontes. Sim, a tia argumenta que a ameaça representada por Maria e Isabel não era apenas política no sentido de uma conspiração ativa, digamos, mas era existencial e profética, pela simples existência delas e dos seus filhos. Eram portadoras da promessa messiânica e da voz profética que desafiava o status quo. A morte delas na praça da grande cidade, que Apocalipse 11.8 identifica explicitamente como o lugar onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém, coloca o evento no centro nevrálgico do poder político e religioso que estava sob controle ou influência herodiana. Uma execução pública, seguida da exposição dos corpos, seria uma tática de intimidação perfeitamente plausível para um regime que já tinha mandado executar João Batista, por exemplo. A subsequente ressurreição e ascensão seriam então a resposta e a vindicação divina final a esse ato de desafio. A falta de registros externos é, como já disse, uma dificuldade que até reconhece, mas defende que o Apocalipse, neste ponto, deve ser lido como o seu próprio testemunho histórico, preservado dentro da comunidade de fé. A correspondência entre os três ais e as fases herodianas, o massacre dos inocentes por Herodes o Grande, a perseguição e morte dos profetas, incluindo talvez as testemunhas por Antipas, e a perseguição mais alargada à Igreja por Agripa I, é vista pela TEI não como prova externa, mas como um reforço da ancoragem histórica de toda esta secção do Apocalipse nesse período específico. Chegamos de novo à questão central dos dois períodos de 1260 dias. A vossa interpretação junta a Apocalipse 12.6, a mulher sustentada no deserto, e Apocalipse 11.3, as testemunhas profetizando com poder, como duas etapas sequenciais, mas vividas pelas mesmas pessoas, Maria e Isabel, totalizando então 7 anos. Embora reconheça a lógica interna que procura estabelecer, baseada nas diferenças de verbos e cenários que apontou, tenho de questionar se esta harmonização é a leitura mais natural. Muitas interpretações veem a mulher de Apocalipse 12, seja ela Israel, a Igreja ou mesmo Eva, há várias hipóteses, como uma entidade distinta das duas testemunhas de Apocalipse 11. Tentar fundir tudo numa única narrativa literal focada exclusivamente em Maria e Isabel exige um esforço considerável para fazer todos os detalhes encaixarem, não acha? Não estaremos a correr o risco de simplificar demasiado a riqueza e as múltiplas camadas de significado que um texto como o Apocalipse pode ter? Bem, a teologia de impacto defende que esta fusão não é forçada, mas que emerge de uma leitura atenta e comparativa dos dois capítulos como um todo narrativo.
Apocalipse 12 foca-se mais na origem, na proteção e no confronto cósmico em torno da linhagem messiânica, a mulher, o filho, o dragão. Apocalipse 11, na nossa leitura, foca-se no testemunho terreno, no martírio e na vindicação das figuras maternas dessa mesma linhagem. A correspondência temporal exata, 1260 dias em ambos os casos, a ligação temática, a perseguição pela mesma entidade opressora, que a TI identifica com o poder herodiano, representado pelo dragão ou pela besta, e a progressão lógica, primeiro a proteção e sustento, depois a manifestação pública e o confronto, apoiam, a nosso ver, fortemente a ideia de que estamos a falar de um ciclo completo vivido pelas mesmas pessoas. Longe de simplificar, a TI argumenta que esta leitura oferece uma chave concreta que desbloqueia a estrutura narrativa e resolve aparentes tensões ou redundâncias que outras leituras deixam por explicar. As duas testemunhas seriam, assim, as duas mulheres do testemunho, as mães dos dois maiores profetas, num padrão de gestação, proclamação, perseguição e vindicação divina que se desenrola ao longo desses 7 anos de testemunho muito concreto. Bem, para resumir a minha posição, continuo a pensar que a natureza simbólica que é tão prevalente no Apocalipse, combinada com as dificuldades de encaixar eventos tão extraordinários numa moldura histórico-literal sem qualquer corroboração externa e também a ausência de nomes explícitos, tudo isto aponta para que as duas testemunhas sejam mais provavelmente figuras simbólicas ou então personagens de um drama futuro escatológico relacionado com o fim dos tempos. Dito isto, reconheço que a perspectiva alternativa que apresentou hoje constrói um argumento com uma interessante coerência interna ao tentar ligar Apocalipse 11 e 12 de forma tão direta a Maria e Isabel e ao contexto herodiano. É uma proposta consistente dentro da sua própria lógica. Certo, e eu reafirmo a tese central da teologia de impacto. As duas testemunhas são, de facto, Maria e Isabel. O seu ministério desenrola-se em 2 ciclos distintos, mas ligados, cada um de 1260 dias. Primeiro, um período de ocultação e sustento divino, depois um período de testemunho público poderoso que culmina na sua morte e ressurreição em Jerusalém sob a opressão herodiana, conforme descrito em Apocalipse 11 e 12 e talvez prefigurado em Zacarias 4. É sem dúvida uma leitura que desafia as interpretações mais estabelecidas, mas que, argumentamos nós, oferece uma solução historicamente situada e textualmente fundamentada para muitos dos detalhes enigmáticos destes capítulos. Parece claro que a identidade exata das duas testemunhas continua a ser um dos grandes pontos de interrogação e debate no estudo do Apocalipse. A conversa de hoje mostrou bem como perspectivas diferentes, uma mais focada no simbolismo e no futuro, outra numa leitura histórica e literal do passado, levantam questões pertinentes e nos obrigam a olhar com muita atenção para o texto e o seu contexto. Concordo plenamente. Considerar estes múltiplos ângulos, mesmo quando são tão distintos como estes, só enriquece a nossa compreensão da complexidade e da profundidade do material bíblico. Não há certamente respostas fáceis ou definitivas que possamos declarar hoje. O convite à reflexão, ao estudo e à discussão continua, sem dúvida, em aberto.